nós estamos para servir. E é uma honra estar aqui nesse território de Areias, né? Que lugar abençoado. Desde o momento que eu entrei aqui, já sinto a presença do Senhor. Palpável, palpável a presença neste lugar. E o Senhor, né, me honrou de estar aqui nessa noite para trazer uma palavra para vocês. Só que antes de chegar até vocês, chegou ele primeiro. E o Senhor, Ele fala primeiro conosco, né? No início, a Jo falou que nós precisamos uns dos outros. Você precisa de alguém do seu lado. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Precisamos de pessoas, precisamos de amigos. Nós não podemos andar sozinhas. Tem pessoas que falam assim, não preciso de ninguém. Eu me resolvo com Deus, eu tenho Deus, eu oro em casa e não preciso. Nega-se muito quem acha que não precisa de uma ajuda. Nós precisamos uns dos outros. E a prova disso fala assim, o meu milagre depende do meu irmão. O milagre que você espera depende das pessoas que estão ao seu lado. O milagre que você almeja, e se tem alguém aqui nessa noite que espera um milagre do Senhor, o Senhor vai te entregar um milagre. Mas Ele também vai te falar, observa quem está do seu lado. Observa quem te dá a mão. Observa quem te ouve. Observa quem te escuta quando você mais precisa. E também observa para quem você leva. Porque isso é uma verdade na nossa vida. Sem mais delongas, pode abrir a sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, a partir do 1. E é uma palavra que falou muito comigo, uma palavra que vocês vão perceber que já em outros livros, né, em Marcos e Lucas, a mesma palavra é citada de um milagre sobre a vida de um paralítico. Podem ficar de pé, aqueles que forem contra a palavra, em nome de Jesus. E também esqueci de falar que eu sou uma líder de célula, né? Eu sou intercessora para a honra e glória do Senhor, sou adoradora para a honra e glória do Senhor. Isso não é para mérito, mas isso é para dizer que você tem um chamado. Não esqueça, você tem um ministério a zelar, e aquilo que o Senhor entregar nas suas mãos, não guarde. O talento que o Senhor der a você, não enterre. Porque isso é muito sério. Então multiplique aquele dom que o Senhor te deu, e você sabe que você tem, amém? Amém. Como a vida das minhas discípulas que estão me acompanhando hoje, a Lu, a minha motorista. E louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Amém. E entrando no barco, passou para outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, fala, a fé. Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, fala, ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Fala assim, eu tenho perdão. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, fala, Jesus conhece meu pensamento. Disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Fala, eu tenho autoridade. Para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Amém. Tá? Vamos estar orando.
humildade diante da tua presença. Senhor, que a tua palavra venha de encontro a cada coração que está aqui nesta noite. Essa noite, Senhor, que o Senhor preparou, papai, porque nós nada somos sem a tua presença, sem a tua mão sobre nós. Pai, diminua o meu eu para que o Senhor cresça, papai. Que a palavra venha do teu trono, Senhor, não de mim mesma, papai. Troca as minhas vestes, minhas sandálias, para que eu esteja em santidade diante de ti. E que toda a palavra, Senhor, que saia da minha boca, Senhor, seja por tua permissão, papai. Diminua-me, Senhor Jesus, que o Espírito Santo já vá, Senhor, adentrando em cada coração que aqui está, papai. Cada coração que o Senhor conhece, cada pensamento que o Senhor sonda. Espírito Santo, vai adentrando, vai agindo, papai. Que o milagre do Senhor Jesus, que eles esperam nessa noite, papai, venha a ser uma verdade. E eu creio, Senhor Jesus, que cada um que adentrou nesta igreja não sairá daqui da mesma maneira. Papai, acampa anjos, Senhor, em cada intercessor, papai. Que o Senhor já vá blindando, Senhor Jesus, dando espadas, papai, de guerra. Para que seja, Senhor Jesus, blindado, papai, que toda a palavra vinda do céu seja, Senhor, como uma semente frutífera em cada coração. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Gente, e essa palavra, eu fiquei meditando nela, e eu viajo, e eu vou na história. E como eu falei, ela aparece, se a gente for observar, é a mesma palavra do paralítico que desceu pelo telhado. É a mesma palavra onde os seus amigos o ajudou para ele receber o milagre. Mas aqui eu vou trazer um outro contexto da história, porque aqui Jesus nos revela um outro contexto. Porque nós precisamos de muitas palavras reveladoras em nossa vida. E assim como está aqui em Mateus, não está lá em Marcos. Aqui nos fala de uma outra maneira. Aqui vai dizer que Jesus estava em outro lugar, ele veio num barco até essa cidade, porque ele já sabia. Jesus já conhece o que você precisa. Aleluia. Jesus já sabe o que você precisa. E ele foi até, e acredito que é um ambiente igual a esse, porque era um lugar de oração, né? Para receber o milagre. E ele estava lá, e aqui vai dizer nesse contexto que algumas pessoas, né, ou então trouxeram, alguns homens, né, trouxeram esse paralítico para ele receber o milagre. E olha que poderoso, né? Como temos amigos preciosos. Como esses amigos foram preciosos para esse homem. Mas, olhando para o paralítico agora, não para os amigos, o que impedia ele de receber o teu milagre? A multidão, de chegar até Jesus, o ânimo, porque aqui vai falar assim, tenha bom ânimo. Quando Jesus fala assim para ele, tenha ânimo, levanta-te e anda. Eu, trazendo para mim mesma, né, segundo Jeane, eu acho que ele estava conformado com a situação. Sabe quando uma pessoa tem uma enfermidade e ela se conforma com aquilo? Se conforma, tá bom assim. Nossa, Jesus me deu essa enfermidade, e a pessoa fica anos vivendo aquela enfermidade, ou então um pecado. Porque aqui vai falar assim que perdoados são os seus pecados. Então aqui não vai falar assim, ó, você está curado, foi pela fé dos amigos, nem foi a dele. Pela fé dos amigos dele que levou ele para receber o milagre. Muitas das vezes a fé de quem está do seu lado vai ser maior que a tua, mas vai ter fé. Amém. Não vai faltar fé. Porque eu tenho certeza que o Senhor levantou pessoas para estar do seu lado. Quando? Porque a gente desfalece, gente. Tem dia que só pela graça, não é? Não é porque somos líderes, pastores, né? Nós também precisamos das mãos na nossa cabeça, da oração e ó, ânimo, levanta, Deus está contigo. E nós precisamos. E não é feio você chegar e falar assim, olha, eu preciso de uma oração, olha, eu preciso de uma ajuda, olha, a minha fé está tão esmorecida, eu preciso de um ânimo.
poderosa, quem estava lá, é um tempo onde há um esgotamento espiritual. As pessoas estão esgotadas. As pessoas já não creem tanto em ver milagre. As pessoas, por muito pouco, desistem. Ah, cuidar de vida? Meu Deus, cuido nem da minha, alguns falam. E não é sobre isso, é sobre servir, é sobre você ter um ânimo, é sobre você ter um fôlego de vida. Porque muitas das vezes o nosso fardo vai estar muito pesado. Mas muitas das vezes vai chegar alguém do seu lado e você nem vai lembrar que tem esse problema. E você vai levantar. Talvez uma amizade, ou talvez alguém que você nem conhece, chegou ali, às vezes do nada, né? Acontece isso muito comigo na empresa, ou às vezes no posto de saúde, alguém senta do lado, e aí você tem a oportunidade de lançar uma palavra, de falar algo bom, de ser uma semente boa. Voltando aqui para a palavra, vai dizer que esse paralítico, ele esperava um milagre. Mas ele fazia alguma coisa para receber esse milagre? Tudo bem que ele estava paralítico, acamado, né? Mas por que Jesus tem o cuidado de falar assim, ó? Alguns levaram ele, então os seus amigos, e da maneira que levou, né? Teve que abrir o telhado e descer o telhado. Imagina a cena, nós estamos aqui agora falando, alguém abre ali e desce um paralítico aqui no meio, para que Jesus então faça um milagre. Isso que já tinha enfrentado uma multidão toda. E quando a Bíblia relata a multidão, é multidão. Então é uma palavra que nos revela o quê? Precisamos de ânimo. Eu não sei qual área da sua vida está paralisada nessa noite. Talvez está paralisada há anos, talvez uns dias, talvez uma semana. Não sei qual área da sua vida você precisa que o Senhor dê um start. Que você precisa que alguém te fale assim, ó, pega a tua cama, levanta e anda. Glória a Deus. Qual área da sua vida hoje você precisa desse milagre? Na vida desse paralítico, ele precisava de um milagre de cura. Ele precisava voltar a viver, a andar. Ele estava, acredito que há anos acamado. Mas e a minha vida e a sua vida? Graças a Deus nós andamos, graças a Deus não estamos acamadas. Mas existem áreas da nossa vida que tem paralisia. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos de milagre. Sozinhas não chegaremos. Mas se você levantar sua mão e olhar para quem está do seu lado, pode ter certeza que o fardo vai ficar mais leve. O Senhor usa das pessoas e não foi por acaso que Ele morreu numa cruz para que hoje Ele pudesse me usar e te usar. Para quê? Para que outras pessoas alcançassem tal promessa. E aqui vai dizer, eu costumo muito dizer que existe uma paralisia na nossa vida que às vezes chega, que é o comodismo. E esse paralítico, ele estava acomodado lá, ele estava lá na cama para ele, né, era cuidado, eu acredito que tinha alguém que cuidava, né, dele, então dava alimento, dava banho. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, e ela está acamada, né, a minha irmã tem 62 anos, e ela é a mais velha, nós somos em 10, e ela é a mais velha das 10, né? E ela está acamada, ela não fala, ela não anda, né? Ela precisa de cuidados, ela precisa de banho, ela precisa de alimento, mas ela está lá dependente de alguém. E aí nós oramos, a gente ora, tem um ano, né? Para quem conhece, o meu sobrinho Lucas é a mãe do Lucas, e isso, a mãe da Tati, e isso já tem um ano que ela acalmou. E ela não teve melhora, né? É uma doença que é uma paralisia supranuclear que dá no cérebro que você simplesmente perde os movimentos, então você não consegue mais comer, enfim, você fica acamada. Gente, mas é incrível porque ela está lá e a nossa oração, que era de milagre, de uma cura, hoje é Deus, para o descanso.
né? Tua serva, ela é da congregação e ela sempre foi uma serva do Senhor, né? Sempre foi prestativa ao Senhor, sempre foi uma pessoa boa, mas ninguém passa nessa vida nada que não seja no propósito. Tudo que nós vivemos nessa terra tem um propósito. Nós vamos dizer, se nós não cuidamos de nós hoje, o futuro nos espera. Se você não se alimenta bem, não toma uns 2 litros de água pelo menos por dia, não faz um exercício físico, o futuro te espera. Porque o cuidado da carne fala assim, cuidado do meu corpo, é meu dever. É meu dever. Exatamente, o Senhor não vai cuidar não. O Senhor vai te dar estratégia, vai cuidar do espírito, do emocional. Mas o cuidado da carne é nós mesmos. Amém? Amém. E esse homem estava lá, gente, há anos, né? E acamado e não tinha essa perspectiva de vida. Mas tinha alguém que estava do lado dele. E falou assim, não, Jesus faz milagre, ele está aqui hoje, então nós vamos de alguma maneira é Jesus e ele vai te dar um milagre. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus está aqui. E ele é o mais interessado de te dar o milagre que você espera. E ele, além de estar aqui, ainda colocou pessoas do teu lado que vai te dizer, se a tua fé está esmorecida, tem alguém aqui que vai te dar a mão. Se você precisa de um milagre, você tem orado, tem buscado, tem ajoelhado, não vem a resposta do céu, você não está vendo a resposta do Senhor, tem alguém do seu lado que vai fortalecer na oração. Tem pessoas que levantam, que oram, que jejuam pela tua vida. Isso porque Jesus os capacitou. E com essas pessoas não foi diferente. Eu acredito que eles sabiam que Jesus fazia um milagre, mas eles tinham uma fé para isso. Porque eles levaram esse homem até lá. Só que aí Jesus fala assim, começa então ali uma blasfêmia, certo? Dizendo, nossa, isso é uma blasfêmia. Como que ele faz isso? O povo falou isso. Muitas das pessoas vão dizer que é tudo bando de doido. Ah, mas esse negócio é impossível. Muitas das pessoas vão achar que o que está acontecendo na nossa vida é impossível. Mas o impossível é a especialidade de Deus. Glória a Deus. O mesmo Deus que estava lá naquele dia, Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. A mesma unção que estava lá naquele dia está aqui nesta Glória a Deus. noite. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, se há algo na tua vida que precisa de um start, que precisa de libertação, que precisa de ser tirado, essa noite, Jesus está aqui. Não deixe para amanhã, entrega para Jesus hoje, porque Ele mesmo fala, Ele conhece o teu pensamento. Glória a Deus. Aleluia, gente. Ele conhece o nosso coração. Isso me dá um temor tão grande, porque nós somos falhas. Nós somos falhos. E quando eu li essa palavra que Jesus fala assim, por que pensas mal em vosso coração? Não entendi falar nada, porque, meu Deus, então ele olha para o nosso coração, se nós pensamos bem, ele fala, filha, serva íntegra e fiel, igual ele fez com João. Satanás pode contar na vida dele, que ele é um servo íntegro, fiel. Será que nós, Jesus olhando para nós hoje, poderia falar a mesma coisa? Então, tem situação que nós passamos na nossa vida, não se incomode. Se está mar de rosas, comece a orar mais. Mas se tem provação, é porque Deus olha e fala assim, olha, é íntegra, é uma serva fiel. Glória a Deus. Olha, assim como olha o coração e o pensamento dela, pode mexer. Sabe por quê? O livramento vem de Deus. A promessa vem dele. Glória a Deus. Há situação na nossa vida que não pode haver libertação pelo nome de Jesus. Esse homem estava preso numa cama. Esse homem não tinha mais ânimo, não tinha mais vida. Esse homem não tinha mais alegria no seu coração. Ele dependeu de pessoas para ter fé. Porque de tanto tempo achar que está esquecido, a fé esmoreceu. De tanto tempo que você espera a resposta, às vezes você fala, poxa vida,
fé esfriou. Aí você deixa de ir na célula, aí você deixa de ir nos cultos, e aí você vai paralisando, e aí você para e vai parando. A hora que você vê, parou. Aí a paralisia chega, e a coisa mais terrível nesse mundo é a nossa paralisia espiritual. Verdade, Deus. Porque se nós estamos numa cama, com uma enfermidade, mas você está com o seu espiritual com vida, a sua fé avivada, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar com você a todo tempo. Gente, mas como que é a gente vê? Eu vejo a situação, eu tenho 2 irmãs. Tem a Sônia, que está passando o processo de câncer no útero, no pulmão e na coluna. Hoje mesmo ela está internada, fazendo uma quimio. E eu olho para ela e me consolida, porque ela não para. Diferente desse paralítico que precisou de homens para levar, ela na enfermidade dela, ela que vai as pessoas. Ela que nos consolida, porque ela enfrenta, e há 10 anos que ela enfrenta o câncer. Recebeu uma cura do pâncreas através da pastora Helena, né? Uma campanha, um mover, e ela foi curada. Mas isso ela carrega há 10 anos e ela está aí, forte. Mandei mensagem para ela hoje, ela falou assim: fique em paz. Eu estou aqui, já fiz a quimio, ainda que a voz esteja um pouquinho fraca, ela fala assim: olha, eu já falei com todo mundo aqui do Hospital de Jesus. Já falei o que ele fez na minha vida. E ela tem fé e crê no milagre. Sabe? E aí eu olho para a minha vida e falo: Senhor, o que eu tenho para reclamar para ti? Nada. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Qual o milagre que você tem esperado no Senhor? Talvez para as pessoas não é nada. Você sabe que uma vez me falaram assim, de sonho. Eu tinha um sonho de casar. Tem ainda. E aí falaram assim para mim: casamento não é sonho. Então tem pessoas que vão diminuir o teu sonho. O teu sonho é o seu sonho. É o seu sonho perante ao Senhor, é o que você coloca diante dele todas as noites, todos os dias. Mas é importante para você. E se vem palavras contrárias para diminuir o teu milagre, o teu sonho, que caia por terra. Em nome de Jesus, você vai ter pessoas do teu lado que vai avisar a tua fé. Glória a Deus, Em aleluia. nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que você vai ter ânimo e força para vencer toda a paralisia da tua vida. Se há algo que tem paralisado a tua vida espiritual, nessa noite, o Senhor manda te dizer: nessa noite, eu vou enviar pessoas, não será por você mesma. Pessoas vão te ajudar a sair dessa paralisia. Se há uma paralisia na tua família, se há uma paralisia, essa noite o Senhor diz: eu estou fazendo a obra. Espera nele, confia nele. Se você precisa de ânimo, busque um ânimo. Não se acomode. Uma outra paralisia que existe na nossa vida é dos vícios. Quantos vícios? Creio que todos aqui são libertos de vícios, amém? Ninguém fica em redes sociais, ninguém tem o vício de ficar até tarde, né? De madrugada, em nome de Jesus. Mas é algo que tem, principalmente os adolescentes, tem entrado na mente. E é um vício. Tudo aquilo que rouba nosso tempo é vício. Drogas, prostituição, bebida, tudo aquilo que rouba a nossa essência é um vício. Então que essa noite o Senhor venha quebrar todo o vício, toda a paralisia de vício. Isso paralisa a nossa vida. O vício paralisa o nosso tempo. Gente, o vício ele é devastador, porque aquilo que você tem vício é difícil de você sair daquilo. Existem muitos vícios que nós não vemos, mas existem. Então, essa noite o Senhor nos fala
Assim como nós também precisamos levantar a nossa mão. Sabe? Tem horas que fala, Senhor, eis-me aqui, mas Deus, pelo amor de Deus, envia intercessores. Eu falo que o ministério de intercessão é o corpo da igreja. Aleluia. É onde inicia a nossa força. Sabe? E eu louvo a Deus que nós temos uma igreja que não cessa de orar. Glória a Deus. Enquanto nós dormimos, tem intercessores orando. Amém. Glória a Deus. Às vezes você nem imagina, mas o seu nome já está lá. Aleluia. O seu nome já esteve um dia para você estar aqui na presença. Amém. Hoje a minha família, mais da metade, já são de Jesus. Glória a Deus. Mas foi muito joelho no chão, de oração, muito propósito. E uma equipe de intercessores que Glória a Deus, nunca aleluia. desistiram de orar. Glória a Deus. Tem outra paralisia que é das mágoas. A mágoa nos paralisa. Ah, tô chateada. Hashtag chateada. Né? Primeiro que vai lá no Instagram, no Facebook. Hashtag chateada. Gente, a coisa mais errante da nossa vida é expor nossa vida a pessoas que não querem o seu bem. Aleluia. Não expõe a tua vida. Ter redes sociais é maravilhoso, eu amo. Mas tem um limite. Nem tudo da nossa vida nós colocamos para o mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ainda mais, os problemas, ninguém vai lá colocar o problema lá, né? Olha, estou passando por isso, eu estou endividada, eu estou isso, estou aquilo. Não vai, né? Só as coisas boas. Mas mesmo assim, vigia. Vigia, porque isso adentra no nosso lar, na nossa família. E tudo aquilo que é compartilhado com pessoas que não querem o nosso bem é um ventilador. A mágoa nos paralisa. Mágoa que fica no nosso coração. Por que teve o cuidado de dizer assim? Eu sei o que está passando no teu coração, no seu pensamento. Por que pensas mal? A mágoa nos faz paralisar. Às vezes nós ficamos magoados dentro de casa, com os nossos familiares, às vezes com nossos pais, filhos, esposas, esposos. Não fique com mágoa. Se brigou, acontece, gente. Isso é normal. Só Deus mesmo para ter ideia para colocar duas pessoas totalmente diferentes para morar junto. Porém, não tenha mágoa, não durma brigado, peça perdão. Mas é ele que está errado, não tem problema, ela que está errada. Diminua. Sabe? Fala assim, olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não espera chegar, ou não espera criar um ambiente que faz bem para o nosso lar. Mas não deixa que essa paralisia chegue a você, ao seu coração. Sabe? Às vezes a gente fica magoado mesmo com pessoas e, meu Deus, como as pessoas nos magoam. Demais. No ministério, na amizade, na família. Mas jamais nós podemos deixar o nosso coração, porque o Senhor vai falar assim, que a igreja não é uma gente perfeita mesmo. Estamos aqui, somos falhos, graças a Deus que temos a igreja, onde nós podemos nos reconciliar com Jesus e falar assim, ó Senhor, eu não sou nada, sou pecadora, sou falha, mas o Senhor me faz santa. O Senhor me faz digna de falar da tua palavra. Glória a Deus, aleluia. E para isso a mágoa não pode fazer parte do nosso coração, não pode adentrar no nosso coração. Então se você tem mágoa que te paralisa, às vezes lá do passado a gente vai levando, perdoa, né? Chega, tira essa mágoa de você. Às vezes a pessoa está lá bem vivendo e a gente está aqui carregando a mágoa, né? E aí a gente não fica bem, às vezes traz enfermidade para nós, isso não é bom. Então tire essa paralisia da sua vida. Outra paralisia que nós temos, que é muito sério, é o ressentimento. Mágoa é diferente de ressentimento. Mágoa você sente dói, né? Você fica ali lá assim, magoada dessa pessoa, não quer olhar mais na cara dela, né? E Senhor abençoa, mas que fique longe de mim. Mas o ressentimento, você guarda aquilo no seu coração e você passa. Sabe? Você passa.
desconta nas pessoas. Alguém te fez algo mal, te magoou, você ficou com ressentimento, e aí alguém que não tem nada a ver, por exemplo, na nossa casa chega, briga com o marido, taca a panela, e já vai brigando e gritando, tipo os filhos. Nós precisamos vigiar, porque o diabo ele tem estratégias, e não são estratégias ruins, não. Ele sabe onde ele age. E ele sabe onde ele vem. Sabe por quê? Isso daqui que é nosso GPS, que é a palavra, ele também conhece. Daí, a partir do momento que nós temos a paralisia, nós não lemos mais a palavra, estou magoado, nem oro. E Jesus também nem vai receber uma oração de mágoa. É por isso que as paralisias precisam sair da nossa vida. Precisa. Jesus cura um paralítico e perdoa os seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Será que a paralisia dele era por conta dos pecados deles? Eu acredito que sim, porque se ele fala assim, ó, curados são os seus pecados, tenha bom ânimo, levanta e anda. Então, eu refleti nisso e eu penso assim, se fosse de nascença, que ele nasceu assim, né, ou fosse um acidente ou algo parecido, ele ia usar de uma outra maneira a nos ministrar. Mas ele fala assim, teus pecados são perdoados. Essa noite. Eu não sei qual o pecado. Eu sei do meu, porque temos pecados. Mas da sua vida, não. Mas essa noite, assim como o Senhor fez comigo, Ele diz, eu perdoo os seus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Pega a sua cama, ou o que você está isolado. Pega a mão de quem está do seu lado. Jesus diz, tenha bom ânimo. Tira a mágoa do seu coração. Tira os vícios. Tira o comodismo. Tira o ressentimento. Os seus pecados são perdoados. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar. Eu conheço o teu pensamento e conheço o teu coração. Olha, não há nada que possa impossibilitar que eu possa agir na tua vida. Mas você precisa sair do comodismo. Você precisa se levantar e ser instrumento. Nessa noite, essa pessoa que está do seu lado, você está sendo instrumento na vida dele. Nossa, mas eu nem conheço essa pessoa, talvez você até conhece. Até sabe da vida, da história. Mas Jesus manda te dizer nessa noite, você vai ser levantado para que essa pessoa tenha bom ânimo, para que seu pecado seja perdoado, para que possa se levantar com felicidade, com alegria, que possa andar com claridade. Amém, Jesus. Essa noite, o Senhor está fazendo uma obra. E Ele vai fazer a obra completa. Em nome de Jesus, assim como foi na vida desse paralítico, assim como Ele usou da fé, assim como Ele viu a fé, assim como Ele naquela noite, Ele viu o coração, os pensamentos. Nessa noite, Ele sabe o que você tem pensado. Pode soltar a mão do seu irmão. Ele sabe o que você tem pensado. E se Ele sabe, e hoje nós aprendemos que Ele sabe, já sabíamos, mas hoje mais claro, o que Jesus está pensando agora, ouvindo do seu pensamento e coração. E aqui Ele falou com os escritos assim, ó, por que pensas maus? Né? De repente Ele vai olhar para nós e falar assim, ó, por que está pensando assim? Ou então, serva boa e fiel. Glória a Deus. Seus pensamentos são bons. Amém? Que nós sejamos a diferença nesse mundo. Que nós sejamos as pessoas que reconhecem que é pecador, mas que sabem que tem um Senhor que perdoa os nossos pecados. Que não somos nada se não for pela mão dEle. E que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos de pessoas para caminhar. Que toda paralisia que está na sua vida bate em retirada. Que toda paralisia do seu ministério bate em retirada. Que toda paralisia
paralisia financeira bate em retirada. Que todo escassismo bate em retirada. Em nome de Jesus. Que Ele vá agindo nessa noite. Aonde você precisa, fala com o Senhor. Qual área que precisa ser curada, liberta. Ah, Senhor, eu falo demais. Às vezes eu extrapolo. Ah, Senhor, mas eu faço isso, faço aquilo. Tantas das coisas. Mas Ele olha para nós e fala assim: eu conheço o teu coração. Eu sei que vocês são carne. Eu sei que é difícil, que o mundo corrompe os bons princípios. Mas existe uma oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus, Ele restabelece a união entre o homem e Deus. Se por algum momento você se afastou de Deus, porque Ele não se afasta de você. Se por algum momento, assim como esse paralítico, ele se afastou, ele se acomodou, ele ficou lá, por mais que ele tinha uma enfermidade, ele ficou estagnado. Ele precisou de pessoas, e isso não é errado, você precisar de pessoas. Glória a Deus que temos pessoas no nosso lugar. Glória a Deus, porque se eu cair, alguém vai me levantar. Glória a Deus, porque se você levantar a mão e precisar, vai ter alguém do seu lado. Aleluia. E não deixe de falar. Não deixe de falar com o seu pastor, com o seu líder. Não deixe de expor as situações. Não deixe. Alguém vai estar do seu lado, enviado do Senhor. Esse território de Areias não é por acaso que o Senhor colocou aqui pastores e líderes. Porque as pessoas desse lugar precisam de ajuda. As pessoas desse lugar têm vícios, têm paralisias que precisam de pessoas, assim como nessa cena, que vai lá e levanta e fala assim: ó, a tua fé está fraca? Levanta, porque eu tenho fé com você. Olha, está difícil a caminhada? Levanta, que as minhas pernas te ajudam. Olha, está paralisado? Levanta, porque Jesus está aqui nessa noite. Pode ficar de pé. Aqui também vai dizer que Jesus mostra que a fé é fundamental para a cura. Como que está a nossa fé nessa noite? Como que está a nossa fé? Existe um louvor. Existia um tempo que não havia chuva. E Elias, eu esqueço um pouco, não sei se é Elias ou Eliseu. E ele olha uma pequena nuvem. E aí ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Existe uma pequena nuvem, ainda que seja pequena, mas existe. Deus, Glória a Deus, aleluia. nosso Deus é um Deus de milagre. Um milagre que você espera nessa noite. O milagre que você espera Glória a Deus, aleluia. esta noite. O Senhor vai te dar um sinal desse milagre. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite o Senhor vai te dar um sinal deste milagre. Amém, Jesus. Ei, tira essa paralisia da tua vida. Tenha bom ânimo, tenha fé. Olha, você precisa de milagre, mas você precisa de ânimo. Ninguém alcança o milagre se não tiver o ânimo. Ah, mas eu não consigo nem ir na igreja adorar, louvar. Tenha bom ânimo. Olha, o milagre que você espera talvez não chegou até hoje, porque o Senhor quer ver o teu ânimo, porque Ele sonda o teu coração. Às vezes você vai olhar, é só uma pequena